Olá pessoal, boa noite. Vamos falar um pouco agora a respeito da nossa aula 3 de sistemas estruturais. Coincidindo aqui com o capítulo 3 de sistemas estruturais, vamos falar um pouco a respeito dos elementos estruturais. Quero dar um foco principal nas vigas, que são os elementos que nós vamos trabalhar e já estamos trabalhando com cálculos inicialmente. Porém, basicamente, antes de entrarmos nesse mérito, nós temos que falar os elementos que existem no mundo da estrutura da construção civil. Eles são basicamente vigas, arcos, cabos e treliças. Vigas entendidas como barras, arcos, estruturas curvas, ou um pórtico, que aí já não são estruturas curvas. Temos muito exemplo disso em rodovias, quando estamos passando por debaixo desses pórticos. Entendemos esses elementos como pórticos. Temos os cabos, que são barras flexíveis, quando nós trabalhamos com um concreto protendido, aqueles cabos trançados que são protendidos, que sofrem tração, são cabos. Treliças, que são, de modo geral, pontes, mas elas tendem a formar elementos triangulares, e temos como exemplo de treliças algumas pontes metálicas. Temos como exemplos que vocês podem procurar as pontes de Los Angeles, ponte 25 de outubro em Lisboa, são elementos de alguns tipos de treliça existentes. E existem também as pontes de macarrão e as pontes de palito de sorvete, a modo acadêmico, que são bem estruturadas. Tá? Então, esses são os elementos caracterizados como barras, tá? Sendo que nós vamos trabalhar principal são as vigas. Existem os outros aqui, folhas, placas, membranas. Por exemplo, a placa a gente pode entender como sendo uma laje, e como já explicamos em classe, né? Tem aqueles elementos que têm duas das suas dimensões são muito maiores que uma, sendo que essa uma dimensão é a sua espessura, seria a sua altura, é uma placa, uma laje, um exemplo mais clássico que temos. Blocos, podemos pensar em blocos de fundação, uma sapata de fundação, onde suas três dimensões, largura, comprimento e altura, possuem tamanhos similares. Similares não significa iguais, porém são tamanhos, dimensões próximas. Vigas, que já falamos lá em cima. Porém, aqui o que nós temos, né, de tipos de vigas. Aqui sim, já entrando um pouco mais do que nós vamos trabalhar com cálculos logo mais para frente. Vigas em balanço. O que é uma viga em balanço? É uma viga que tem uma extremidade livre e outra extremidade engastada. Essa aqui é a simbologia de engaste, já estamos trabalhando com ela. Essa é uma viga em balanço. Grande exemplo que temos disso, sacadas de apartamentos. São elementos constituídos por vigas em balanço e, em alguns casos, na maioria dos casos, preenchido entre essas duas vigas uma laje. Tá? Há um preenchimento de laje entre essas duas vigas, formando essa viga em balanço. Viga simplesmente apoiada. Aqui na apostila está um pouco apagado, mas tanto nessa extremidade quanto nessa extremidade eu tenho dois apoios. Seriam aqueles triângulos, tá? Então eu tenho aqui a bi-apoiada ou simplesmente apoiada. São esses dois tipos que nós trabalhamos no nível aqui do nosso curso. As próximas aqui, tanto bi-engastada quanto a Gerber, já são cálculos para um terceiro grau. Então não vamos entrar nesse mérito.
Dentro da estrutura, o seu comportamento estrutural de uma viga, temos aqui os momentos que podem trabalhar. O momento trabalhando ou no sentido horário ou no sentido anti-horário. Já falamos também disso desde a época de classe. Lembrando qual que é a fórmula do momento. Um momento, ele é igual força. Que força é essa? A força que atua sobre a viga, sobre a sua estrutura, vezes, multiplicado, uma distância. Que distância é essa? Uma distância seria o seu braço de alavanca. Sendo que, se esse momento ele está trabalhando no sentido horário, ele é positivo, e se ele está trabalhando no sentido anti-horário, é negativo. Temos convencionado essa forma, e isso nós vamos utilizar muito para os nossos cálculos estruturais. Outros elementos importantes que devemos ter cientes são as cargas, e as cargas quem são? Dentro da nossa fórmula de momento, esse F, carga F. Temos alguns tipos. A carga concentrada, ela é pontual, vejam só. Ela está aqui, em um ponto dessa viga. Pode ser caracterizado como uma pessoa parada, pode ser caracterizado como uma estante, um sofá. Qualquer elemento pontual é uma carga concentrada em cima de qualquer estrutura, aqui exemplificando uma viga. Carga distribuída. O que pode ser uma carga distribuída? O que nós temos de mais próximo que nós podemos ver? Revestimento. Um piso, seja um laminado, seja um granito, qualquer tipo de elemento, ele é distribuído. Distribuído como? Com um peso por metro, falando-se a nível de uma viga biapoiada. Para esse capítulo, é importante que tenhamos em mente esses elementos, principalmente que nós falamos. Os momentos, sejam eles no sentido horário ou anti-horário, e a fórmula que já vimos há pouco, e as suas cargas, pontual ou concentrada e distribuída. Juntando-se esses elementos dessa aula 3 com as equações da estática da aula 2, teremos condições de começar a fazer certos cálculos em vigas biapoiadas para saber quanto cada apoio tem que suportar para que essa viga não entre em colapso. Esses serão os elementos de próximos capítulos que trataremos juntos. Deixarei para vocês um questionário da nossa aula 3. Espero que tenham gostado. Bons estudos!